O assunto dessa noite é quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Complemento bem na mensagem. Bem, nesta epístola, o apóstolo Pedro fala sobre o relacionamento do cristão com as autoridades constituídas em 1 de Pedro 2, 11 a 17. É o primeiro slide. Depois ele fala do relacionamento do escravo cristão com seu senhor. Ainda que não vivamos um tempo de escravidão, graças a Deus por isso, os princípios ali colocados servem para o nosso relacionamento do empregado com seu patrão, do subalterno com seu superior e assim com todos os demais relacionamentos na área do trabalho. Mas Pedro fala também do relacionamento da mulher cristã com o seu marido. Isso vimos no domingo passado. Fala também do relacionamento do marido cristão com a sua mulher, verso 7 do capítulo 3. E depois Pedro fala sobre o relacionamento do cristão com todos. Esse é o nosso assunto nesta noite. Nosso relacionamento com todos, no nosso relacionamento com todos, nós devemos buscar as virtudes de Cristo. Ele diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Essas virtudes são essenciais para um bom relacionamento interpessoal, tanto aqui na igreja, como em qualquer outro lugar onde nós tenhamos que lidar com pessoas, com gente. Nós podemos destacar aqui 5 pontos que ele destaca nesse verso. Ele fala que nós devemos ter todos o mesmo modo de pensar. O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos evitar todo tipo de divisão que porventura possa haver entre nós. As divisões são decorrentes de pontos de vistas diferentes acerca de vários assuntos que porventura eu e você possamos ter. E as Escrituras recomendam que nós não devemos permitir que essas coisas tragam divisão para o seio da igreja. Por isso que nós devemos ter todos o mesmo modo de pensar. Nós não podemos ter um só modo de pensar acerca de vários assuntos que não sejam importantes, mas nós temos que ter o mesmo modo de pensar acerca de assuntos que são essenciais à nossa fé, à nossa comunhão e ao nosso relacionamento em Cristo. Um trecho que fala muito sobre isso é o capítulo 2 de Filipenses. Ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós temos aqui uma receita para viver bem em comunidade, viver bem uns com os outros. Nós não devemos permitir jamais que nada nos impeça de seguir com um só propósito, um só objetivo. E a igreja tem um objetivo, tem muitos objetivos em comum. Nós temos um só Senhor, um só Deus e Pai. Nós temos um só Espírito, o Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Nós temos uma só fé, uma só esperança.
Enfim, nós temos vários pontos que nos levam a convergir e nós devemos focar nisso. Nosso objetivo é alcançar pessoas que estão perdidas, é trazê-las ao conhecimento da verdade e devemos trabalhar para isso. E não devemos permitir que nada venha a impedir que essa unidade que é criada pelo Espírito seja de alguma forma prejudicada. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 3, o apóstolo diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, nós devemos ter um cuidado de não permitir que nada, por menor ou maior que seja, venha a impedir, a cercear, a limitar ou a tolher ou a prejudicar a unidade que deve caracterizar a igreja do Senhor Jesus. Se temos projetos, se temos alvos, vamos trabalhar juntos para alcançar esses alvos. Se temos objetivos em comum, vamos todos trabalhar na mesma direção, buscar a mesma coisa e alcançar aquilo que temos planejado para que o Senhor seja glorificado por meio da sua igreja. O segundo ponto, ele diz: sejam compassivos, ou seja, tenham compaixão. E ter compaixão é sentir com o outro, ou melhor ainda, é padecer com o outro. Por isso que é compadecer-se do outro, ou ter compaixão. É sentir a dor, sentir o sofrimento do outro e ser solidário ao outro nessa situação. Nós não podemos simplesmente passar batidos sobre o sofrimento das pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que fazem parte do mesmo corpo e que convivem conosco, fazem parte da mesma igreja, do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Outro ponto: amem-se fraternalmente, ou seja, amem-se como irmãos. E o amor de irmão é um amor desinteressado, é um amor que realmente é caracterizado por um dar, uma preocupação em proteger, em preservar. Eu lembro que eu era menino, eu já contei isso aqui uma vez, e eu ia nas férias, eu ficava sempre na roça, e lá eu encontrava sempre dois primos, eles eram gêmeos, não eram gêmeos iguais, tem um nome de cidade, me perdi agora. Como é que é? Bom, univitelinos, não sei se é isso exatamente o que eu queria dizer, mas o fato é que eles brigavam muito, brigavam de rolar no chão. Mas vai brigar com um deles para ver o que o outro fazia. O outro avançava em você. Qualquer que partisse para um dos dois, podia saber que tinha guerra com o outro. Porque eles brigavam muito entre si, mas quando um estava vivendo alguma situação de perigo, o outro vinha socorrer imediatamente. Eu não vou dizer que nós temos que brigar, nós temos que viver como eles viviam, mas que nós devemos ter um amor fraternal. Ele diz: sejam misericordiosos. Tem muita relação com a compaixão, porque é ter o coração na miséria, na situação difícil que alguém possa estar vivendo, seja qual qual for. E ele finalmente diz que nós devemos ser humildes. Essa questão de humildade é uma coisa muito difícil de ser medida por quem quer que seja. Alguém disse que foi condecorado pela sua humildade.
Só que ele usou a condecoração. E aí? Aí deixou de ser humilde. Ser humilde é ter consciência da sua incapacidade, da sua pequenez, da sua insignificância, da sua dependência total de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque o humilde de espírito nunca pensa que ele merece alguma coisa, ele nunca pensa que ele deve receber alguma coisa, mas ele se apoia inteiramente na graça que Deus traz a ele. O reino de Deus não é adquirido através de mérito, mas é graça, é favor de Deus. E o humilde de espírito sabe isso muito bem. Ele não pensa de si além do que deve. Ele sabe que ele não é merecedor, mas sabe que ele foi e é objeto do amor e da graça de Deus por ele. Então ele não tem de que se vangloriar, não tem de que se ufanar. Mas no nosso relacionamento com todos, nós não devemos retribuir o mal com o mal. Pedro diz assim: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. A tendência natural do ser humano é: se você recebe o mal, você vai dar o mal. Se você é insultado, você revida com insulto. É assim que o diabo faz, é isso que a carne gosta de fazer, e o diabo se vale da carne do homem para poder colocar um contra o outro. Então, a maneira que as Escrituras nos ensinam para que eu e você procedamos não deve ser retribuir o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Na 1 de Pedro 2:23, ele diz assim acerca de Jesus, que quando insultava, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando insultava, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Essa deve ser a minha, a sua, a nossa atitude. Nós não temos que pagar o mal com o mal. A maneira que Deus quer que nós, o meio, o veículo que Deus tem preparado para que eu e você combatamos o mal é com o bem. A única maneira de destruir o mal é fazendo o bem, é pagando com o bem, é realmente manifestando tendo uma atitude oposta àquela que as pessoas que querem nos ferir e nos machucar têm para conosco. É por isso que o texto recomenda, ao contrário, bendigam. Se alguém maldiz, bendiga. Se alguém te maltrata, trata bem. É fácil? Eu diria, impossível, humanamente falando. Mas como eu tenho dito aqui muitas vezes, o Evangelho não foi planejado para que nós o vivêssemos por nosso esforço ou disciplina. Ou é Cristo em nós, ou não tem Evangelho. A palavra não pode ser vivida por nós, mas pelo Senhor Jesus através de nós. Ou nós deixamos Ele viver a palavra dele em nós, pelo seu Espírito, ou então não tem como. Romanos 12:14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Jesus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam, porque assim é que nós seremos semelhantes àqueles que são chamados filhos de Deus, porque é assim que Deus procede, é assim que Deus age, é assim que Deus... Esses são princípios que caracterizam Deus.
Ele diz: pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Você quer receber bênção? Então abençoe sempre, porque aquilo que você dá é o que você recebe. Ah, mas alguém está me amaldiçoando. Não vai pegar, não vai colar, não vai chegar. Neutralize a maldição com a bênção. Mas não é aquela bênção que muitas vezes a gente às vezes vê uma pessoa que te pede uma coisa e você não tem por qualquer razão para dar, e ela então dá um Deus te abençoe, mas a gente percebe que o Deus que te abençoe dela não é a bênção que ela está amaldiçoando através do Deus que te abençoe. Quem já viu isso? Ah, você já viu. Então, abençoe, mas abençoe de coração. E realmente libere a bênção para a pessoa, porque isso vai voltar para você. O texto diz: para isso vocês foram chamados. Primeiro diz ao contrário, bendigam. Depois diz: pois para isso vocês foram chamados. Nós fomos chamados para abençoar. E ele diz: para receberem bênção por herança. Quando abençoamos, nós somos abençoados. Então, a bênção que nós temos por herança é a vida eterna, que nos foi dada sem merecimento, gratuitamente. Essa é a nossa herança. É uma vida incorruptível, uma vida com Cristo, uma vida eterna, uma vida para sempre. Isso nos foi dado gratuitamente. Foi dado por aquele que levou sobre ele os nossos pecados, levou sobre ele as nossas transgressões. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeie o que é do Espírito, o que é de Deus, a bênção, o amor. É isso que vai abençoar as pessoas, é isso que vai realmente destruir o mal no mundo. Nada vence o mal a não ser o amor e as virtudes que são características de Deus. Mas no nosso relacionamento com todos, se quisermos amar a vida e ver dias felizes, o texto diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, primeiro, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Com facilidade, os homens abrem a sua boca para o mal. Eles falam para o mal. Eles falam mal das pessoas, criticam as pessoas e fazem isso com a maior facilidade. Não precisa forçar nada, isso sai. Agora convém dizer: isso é carne, e carne é muito mais fácil de manifestar a carne do que manifestar o Espírito. Porque o que é do Espírito implica em você abrir mão da carne para que o que é do Espírito prevaleça. Então, o que é que a carne faz? A carne fala mal, a carne critica, a carne zomba, a carne corrompe, a carne destrói a vida das pessoas. Como? Através da palavra. As pessoas falam e aquilo que falam faz com que a imagem da pessoa, de quem ela fala, seja destruída, seja corrompida. E às vezes aquilo que falam, elas nem sabem a verdade sobre aquilo que elas estão falando. Falam porque querem falar, falam sem saber, sem conhecimento. Isso é um problema muito sério. É sério para quem fala, é sério para quem ouve. Quem fala mal das pessoas, destrói vidas, destrói ministérios, destrói famílias, destrói a igreja do Senhor Jesus, da qual você faz parte, se você se insere nesse contexto. Tiago diz assim: todos nós, todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, não está aqui não. É só você prestar atenção. Se quiser acompanhar, Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O que Tiago diz é: se você domina a sua boca, você domina o seu corpo. Mas se você não domina a sua boca, você não tem domínio sobre si mesmo. Se você não sabe controlar a sua língua, você não sabe controlar mais nada na sua vida. Porque a maior prova de disciplina que eu e você podemos ter é com a língua. Se você é uma pessoa controlada pelo Espírito, a sua língua não se abre para amaldiçoar, não se abre para você maldizer a ninguém, não se abre para falar mal de ninguém. Ele continua dizendo: também quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. O que ele está dizendo aqui, usando a figura de um cavalo, é que quando você coloca freio na boca dele, ele para quando você puxa a rédea. Quando você puxa o freio através da rédea. Quem aqui já andou de cavalo? Tá. Então você sabe como é que comanda o cavalo. Você, através do freio, você leva ele para onde você quer, através da rédea que está na boca. Então, se alguém tem controle sobre a sua língua, tem controle sobre o resto todo. Ele cita o exemplo do cavalo, depois ele cita também, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então ele mostra como esse membro tão pequeno, comparado com todo o resto do corpo, tem uma influência enorme sobre todo o nosso corpo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então basta uma fagulha para causar um incêndio de proporções gigantescas. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Ela é capaz de contaminar não só a pessoa, como o outro de quem ela fala mal. Incendeia todo o curso da sua vida, põe fogo na vida de alguém, destruindo a vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, a fonte de toda maledicência, de toda palavra indevida, inadequada, procede de um só lugar, do inferno. E é a coisa que as pessoas mais gostam de fazer, é de falar mal da vida ali. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Parece que a gente tem que se conformar, porque é assim mesmo, né? É isso que Tiago está dizendo? Não. Ele vai dizer agora: meus irmãos, não pode ser assim. Ainda que seja essa a natureza humana, ainda que seja essa a tendência de todo ser humano, não pode ser assim. Por quê? Porque eu e você somos do Senhor, temos o Espírito de Deus e não podemos fazer o que todo mundo faz, o que a carne pede. Nós não fomos salvos para viver na carne, nós fomos salvos para ser a habitação do Espírito e viver pelo Espírito. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Você sabe que não dá para fazer isso. Isso é impossível. O que ele está querendo dizer é o seguinte: qual é a fonte que está dentro de você? Quem é que está reinando aí? É o inferno ou são os céus?
Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Muito bem, então, cuidado com a nossa língua. Segundo, afaste-se do mal e faça o bem. Para nós não perdermos o fio da meada, nós estamos no tema: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, primeiro, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Segundo, afaste-se do mal e faça o bem. Tudo que é mal, tudo que não é bom, e você sabe o que é mal e o que é bom, acho que a coisa que o homem mais sabe fazer é discernir isso. Isso é mal, isso é bom. Ainda que ele pratique o mal, ele sabe que está praticando o mal. Porque se você tem o Espírito de Deus e você pratica o mal, você vai saber na hora que você está fazendo o mal. Eu não creio que nenhum crente verdadeiro pratique o mal e sinta bem. Esteja bem consigo, ele vai se sentir muito mal. Isso nos é dado para que nós possamos fazer o bem e não o mal. Se eu faço o mal, eu sinto-me constrangido imediatamente. O Espírito de Deus se angustia dentro de mim. Para quê? Para que eu me arrependa, peça perdão e volte a fazer o que é certo. Então ele diz: afaste-se do mal e faça o bem. Você quer ver dias felizes? O texto diz: quem quer amar a vida e viver dias felizes, então afaste-se do mal e faça o bem. Terceiro, busque a paz com perseverança. Se há uma coisa que eu e você temos que fazer, é buscar a paz, promovendo a paz, semeando a paz, apagando fogueira, incêndios, apagando todo e qualquer tipo de atitude que pode provocar um grande incêndio. O crente deve ser um propagador da paz, deve ser um bombeiro de Deus, vamos assim dizer, para que o fogo do inferno não tome de assalto os arraiais de Deus. Por quê? Deus não protege o seu arraial? Deus protege sim, mas o homem foi criado com uma coisa que é chamada de livre-arbítrio. Deus não invade, Deus não toma de assalto a vida de ninguém. Ele controla a sua vida se você quer, Ele tem a sua vida sob o controle dele se você entregar e quiser que Ele faça isso. Busque a paz com perseverança. Romanos diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível. Nem sempre é possível. Por quê? Porque não depende só de você, mas do que depender de você, tenha paz com todos. Busque a paz, lute pela paz, empenhe-se pela paz, para que haja paz, para que haja entendimento. Caminhe segundo a Bíblia, contemporize, perdoe, suporte, ore pela pessoa, conte até 10. Há determinadas pessoas que chegam muitas vezes, irmãos, chegam para mim com uma atitude que, se eu fosse tratar da mesma maneira, eu não sei o que ia dar, não. Mas a gente faz de conta que não ouviu. Há um trecho nas Escrituras que falam de Saul. Logo no início, quando ele foi coroado rei, foi ungido rei, e lá diz que havia algumas pessoas que estavam metendo a ripa nele. E lá o texto diz que ele fez-se como de surdo, e ele não ouviu, ou seja, não deu ouvidos àqueles que falavam aquilo que falavam dele. Muito bem, Deus usou Saul, pelo menos no início do seu reinado, para trazer várias conquistas para Israel.
Depois ele se desviou totalmente do propósito de Deus, foi uma escolha que ele fez, mas através da sua atitude inicial e através da maneira como ele se entregou inicialmente nas mãos de Deus, Deus pode usá-lo poderosamente para libertar Israel dos seus inimigos. Mas no nosso relacionamento com todos, há duas razões para fazermos o bem e não praticarmos o mal. A primeira razão: o Senhor está atento à oração dos que fazem o bem, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Isso já seria o motivo principal para eu fazer o bem. É claro que eu não faço o bem só por isso, mas se eu e você nos empenhamos para fazer o bem, nós podemos estar certos de que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Quem é o justo? O justo é o que faz o bem. Quem é o justo? É aquele que é justificado por Cristo, tem o Espírito de Deus e anda no Espírito, ou pelo menos busca andar, e quando erra pede perdão. Andar no Espírito não significa nunca pecar, mas significa que quando você peca, você reconhece que errou e pede perdão. Salmo 66, 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Então Deus não ouve alguém que esteja vivendo na prática do pecado, não ouve mesmo. Hoje de manhã nós vimos aqui como tratamos do jejum, Deus não ouve. Não adianta gritar, posso falar muito alto, clamar noite e dia, Ele não vai estar nem aí para o meu clamor. Deus não ouve alguém que vive na prática do pecado, não ouve mesmo. A única oração que Ele ouve é de arrependimento e confissão de pecados. Isso Ele ouve, se a pessoa estiver realmente arrependida. Senão Ele não ouve nenhuma oração. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão para proteger, para preservar, para cuidar, para dirigir, desde que nós busquemos essa direção dele. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Deus tem os olhos dele sobre esses que praticam bem. Isso seria a minha maior motivação para fazê-lo. A segunda razão: o Senhor é contra os que praticam mal, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Imagine alguém ter o Senhor contra ele, está frito, escaldado. Ai daquele que se atreve a tanto. Não tem como ir muito longe. Alguém que escolhe praticar o mal, ele pode aparentemente ir até certo ponto, e parece que vai muito longe, mas vai chegar um momento que Deus vai falar: opa, acabou. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. João vai se opor a essas pessoas, vai se levantar contra elas, porque o Senhor é do bem, o Senhor faz o que é certo, o que é justo e o que é direito, e Ele não vai aceitar isso em nenhum de nós. Conclusão: por tudo isso, no nosso relacionamento com todos, se quisermos amar a vida, Deus se perguntasse aqui: quem ama a vida aqui? Você ama? Tá. Se você ama e você quer viver dias felizes, então não pratique o mal. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você pode dizer amém? Amém.